Fala, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica de prova. Hoje vai falar sobre trauma torácico. Meu nome é Joshua Viana, sou coordenador pedagógico de Estratégia Med e estou ao lado do brilhantíssimo professor de cirurgia do Estratégia Med, Antônio Rivas. Antônio, começa dando um oi pro pessoal aí. Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Boa tarde a todos. Tudo bem, Joshua? Tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Rivas, professor de cirurgia aqui do Estratégia Med, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas dicas de prova. Excelente, então a intenção desse vídeo aqui é te fazer ter uma visão de aprovado, cara. A gente vai te mirar na tua prova de residência médica ou então no Revalida. E hoje a gente vai falar sobre trauma torácico. Questões sobre trauma torácico são muito comuns na prova de cirurgia geral, principalmente porque trauma é o tema de cirurgia que mais cai. E a boa notícia sobre trauma torácico é que são questões, aspas aí, fáceis de se acertar, porque as questões são repetidas, não é isso, professor? Exatamente, Joshua. Acho que o aluno, se ele domina para fazer o diagnóstico e o tratamento, os passos básicos do tratamento, dá para acertar 80% a 90% das questões relativas a trauma torácico, e você precisa saber ali na média 5, 6 tópicos bem sabidos para acertar a grande maioria das questões. Beleza, então isso é muito importante porque o que você não acertar é porque o examinador está errado, na verdade não é você que errou. E é muito importante que você saiba que se você dominar essas condutas que a gente está falando aqui, trauma torácico pode ser até um tema de prova prática, porque você pode salvar a vida do seu paciente, isso é uma coisa bem interessante. Com certeza. Então o primeiro tema que a gente vai falar é sobre lesão de árvore traqueobrônquica. E eu queria saber, doutor Antônio, quando suspeito de lesão de árvore traqueobrônquica? Então, Joshua, nas questões, a lesão de árvore traqueobrônquica, assim, primeiro um adendo, né? O paciente que chega com lesão de árvore traqueobrônquica até você, ele foi muito sortudo, porque Sim. Lesão de árvore traqueobrônquica é uma das causas de morte no primeiro pico do trauma. Então, o cara, quando tem lesão de árvore traqueobrônquica, geralmente morre na cena. Quando eu vou suspeitar de lesão de árvore traqueobrônquica, é um paciente que ele chega com um quadro de pneumotórax muito importante, geralmente é um pneumotórax hipertensivo. Ele vai chegar com um enfisema subcutâneo extenso. Esse paciente pode também ter hemoptise, mas assim, o que mata na prova, Joshua, sabe o que é? E quase todos os casos o caso de trauma traqueobrônquico tem. Depois que drenou, o pulmão não expande e o frasco do selo d'água segue borbulhando. Beleza, então essa é a dica para matar a lesão de árvore traqueobrônquica, e esse é um dos tópicos de diagnóstico. Então, eles te perguntam isso, qual o diagnóstico? Aí você vai ver lá que o cara drenou o tórax, não expandiu o pulmão, você vai marcar lesão de árvore traqueobrônquica. Agora, beleza, como é que eu faço esse diagnóstico, Antônio? Você diz o diagnóstico definitivo? Exato. Então, o diagnóstico, a suspeita de lesão de árvore traqueobrônquica, Josh, ela é clínica. Se o paciente tiver condições e estabilidade para você conseguir fazer uma broncoscopia, é o ideal. Porque na bronco você consegue identificar a lesão de árvore traqueobrônquica. E isso é interessante porque, a depender do local, da altura da lesão, isso também serve para fazer a terapêutica. De que forma? Guiada pela broncoscopia, você consegue inserir seu tubo e insuflar o balonete para depois da lesão. Então você consegue ventilar o paciente mesmo com a lesão de árvore traqueobrônquica. Agora, se o paciente estiver instável do ponto de vista ventilatório, tem que fazer toracotomia, tem que abrir. Beleza, e aí uma coisa muito importante também, então isso é uma coisa que eles já falam, né? Então se você está suspeitando e você está estável, qual o exame que você pode solicitar, eles pedem para você marcar a broncoscopia. E aí como é que eu trato esses pacientes, né? Então, uma conduta bem clássica ali, qual a próxima conduta que você vai fazer? A conduta imediata, na sequência, o que você precisa tentar fazer é passar o segundo dreno de tórax. Quando você passa o segundo dreno, você consegue expandir o pulmão do paciente, então você melhora o quadro de insuficiência respiratória. Boa. Mas o tratamento definitivo, toracotomia. Tem que abrir e resolver cirurgicamente. Mas normalmente eles perguntam esse tratamento imediato. Tratamento, exatamente. O que eu vejo perguntar é diagnóstico, tem que saber diagnosticar a lesão de árvore traqueobrônquica e tem que saber as medidas iniciais terapêuticas, que são passar segundo dreno de tórax e fazer a intubação seletiva, a jusante ali do ferimento da árvore traqueobrônquica. E tratamento definitivo, toracotomia. Fechou. É isso aí que cai sobre lesão de árvore traqueobrônquica e se repetem essas questões. É muito impressionante, pessoal. É, exatamente. Beleza. Sobre o pneumotórax, tem um pneumotórax simples e hipertensivo. A gente vai começar falando do simples. Isso. E o que vem caindo mais do simples aí, o que eu vejo cair um pouco mais, é a abordagem do tratamento conservador do pneumotórax simples. Quando é que a gente pode optar por esse tratamento conservador? Então, já achei isso muito interessante, né? Diagnosticar pneumotórax simples e tratar pneumotórax simples, acho que se tornou um tema batido, e por isso o pessoal largou e está começando a ir para filigrana. Então, assim, ó, by the book, ATLS. Se você pegou um pneumotórax simples, mesmo pequeno, e drenou, você sempre está certo. Pneumotórax, o ATLS te respalda sempre fazer a drenagem de pneumotórax simples. Beleza. Tudo bem? Mas o que eles perguntam é quando eu posso fazer tratamento conservador. Então, assim, você faz tratamento conservador quando o pneumotórax é pequeno.
O que é um pneumotórax pequeno? E aí tem aquela história, eu até brinquei na aula ao vivo de trauma torácico, né? Pneumotórax pequeno é aquele pneumotórax que ocupa até 1/3 do volume da cavidade torácica. Como que você vai medir isso? Cara, não tem como, velho. Se eu junto você, que é radiologista, o Wagner, que é matemático, e falo pra vocês calcularem o volume do... Cara, vocês vão apanhar. Então, assim, a gente tem uma medida objetiva linear que a gente faz através de radiografia. Pega o raio-x, coloca no negatoscópio e mede a distância do parênquima pulmonar até a parede do tórax. Se for de 2 a 3 centímetros, isso é considerado um pneumotórax pequeno. Além disso, o paciente tem que estar assintomático. Então não vai falar em tratamento conservador se o cara tiver dispneia. Não, isso é E o paciente não pode ter proposta de transporte aéreo subatmosférico, mesmo em cabine pressurizada. O que quer dizer isso? Vai levar o paciente de avião para outro lugar. Não pode ir com tórax Ou de sem drenar. helicóptero também, né? Cara, isso é uma questão interessante. Não sabia. Helicóptero não faz transporte em altura subatmosférica. Caramba, não sabia. Então, helicóptero você não drena, mas helicóptero você entuba todo mundo. Tá bom. Porque o helicóptero, a cabine é muito pequena, então se o paciente agitar, dá um chute no manche, o helicóptero cai. Não é sacanagem. Beleza. A maioria dos pacientes que vêm de helicóptero vem entubado. Mas não é subatmosférico, então Tá bom. você não drena. Mas avião, você drena. Tá bom. E outra coisa é paciente que vai ser entubado. Porque se você vai ventilar paciente por pressão positiva, tem chance da pressão positiva aumentar o pneumotórax, converter um pneumotórax simples em hipertensivo. Então nessa situação você também precisa drenar. Então no resumo da história é, paciente assintomático, pneumotórax pequeno, sem proposta de ventilação por pressão positiva, sem proposta de transporte aéreo subatmosférico. Beleza. E todos esses pacientes que a gente optar pela conduta conduta conservadora tem que estar internado, eles não podem estar em Tem que estar internado, exame físico seriado, e você é obrigatório a fazer um exame de imagem antes de dar alta para o paciente. Não precisa ser tomografia, pode repetir o raio-x, mas é obrigatório, antes da alta, repetir um controle de imagem. Beleza. Interessantíssima essa discussão, mas vamos falar agora do tema que mais cai mesmo, que é o pneumotórax hipertensivo. É E eu quero te perguntar, qual é a definição de pneumotórax hipertensivo? Então, Josh, pneumotórax hipertensivo é quando você tem um acúmulo de ar sob pressão dentro da cavidade torácica. E aí você vai me falar, pô, Rivas, como é que eu sei que o ar está sob pressão ali? O pneumotórax, para ser considerado hipertensivo, ele tem que produzir repercussão hemodinâmica. Exato. Então, não existe o cara ter pneumotórax hipertensivo com PA 12/8. Para ser pneumotórax considerado hipertensivo, você tem que ter uma repercussão hemodinâmica. Então o paciente vai estar hipotenso, vai estar taquicárdico, vai ter sinais de choque. Né? Mas por definição é isso. É o ar acumulado sob pressão dentro da cavidade pleural que distorce as estruturas do mediastino. E isso faz com que você tenha a distorção, a torção ali do sistema cava, né, da veia cava superior e inferior. Isso reduz o retorno venoso. Você tem uma redução da pré-carga, uma redução da pós-carga. Consequentemente, você faz um estado aí de hipoperfusão generalizada, de choque. Beleza, então uma das grandes dicas que você falou aqui foi a distorção das estruturas do mediastino, né? Exatamente. Isso é muito importante para você reconhecer também o pneumotórax hipertensivo na radiografia, embora que não era para estar na radiografia, Pois é. mas ela é frequentemente cobrada aí nas questões de prova de residência. Pois é. E qual o quadro clínico e qual é o exame físico do pneumotórax hipertensivo? Então, Josh, o quadro clínico é assim, o paciente chega em franca dispneia e você, assim, uma coisa que a gente não leva muito em consideração, mas que faz muita diferença, principalmente em prova prática. Eu, como avaliador, assim, você percebe que o aluno fica remando em algumas coisas sem perceber o óbvio. Se o paciente tem estigma de trauma torácico, você tem que pensar que ele tem um trauma torácico. Então, se ele tem insuficiência respiratória e tem um estigmazão de trauma torácico, tá meio falando que você, mais gaspeando, assim, via aérea parece pérvia, e você às vezes não percebe o trauma torácico, quer ficar entubando o paciente. E aí entuba um paciente com pneumotórax hipertensivo pra você ver o que acontece. O cara choca na sua frente, você piora o pneumotórax hipertensivo por causa da ventilação por pressão positiva. Então, assim, ó, primeira coisa, ver se tem estigma de trauma torácico, se tem mecanismo de trauma compatível com trauma torácico. Tem esses mecanismos, o paciente vai chegar para você com franco desconforto respiratório. Não existe pneumotórax hipertensivo com cara com 18 repercussões respiratórias por minuto. E o cara vai chegar para você com repercussão hemodinâmica. Na prova, sempre espere repercussão hemodinâmica e insuficiência respiratória, porque isso vai estar no quadro de pneumotórax hipertensivo. No exame físico, a percussão é timpânica, você tem turgência jugular, pode ter desvio de traqueia. Na ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular é diminuído ou abolido. Boa, excelente. Então eu vou só reforçar um pontinho aqui, porque esse dado que você falou aí ajuda muito a resolver a questão de prova que não tem a radiografia, que é o desvio da traqueia. O desvio da traqueia, algumas vezes, ele é colocado como um super ponto, assim, para você diferenciar, às vezes, se é um derrame pleural ou se é um tamponamento cardíaco, porque a gente sabe que, às vezes, eles não dão todas as informações nas questões. Sim. Eles querem que você perceba o que pode dar desvio da traqueia e o que não pode. Você concorda? Concordo.
Beleza. E aí depois, como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, é radiográfico? O diagnóstico é sempre clínico. Na verdade, o diagnóstico assim é sempre pro réu. Se você desconfiou que tem pneumotórax hipertensivo, você tem que descomprimir. Você não está autorizado a pedir nenhum exame complementar frente à suspeita de pneumotórax hipertensivo, porque mata em minutos. Então você não tem tempo de ficar vacilando. Tem que descomprimir e na sequência da descompressão já tem que drenar com selo d'água. Beleza. Então o tratamento você já falou que é a descompressão e depois a gente faz a drenagem. Só Isso. vamos falar agora pro pessoal que teve mudança na tarefa. Eu sei que essa mudança é batida, mas a gente tem sempre que falar que mudou o local de punção, não é isso? Mudou. O local de punção antes era na linha M clavicular, segundo espaço intercostal. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos eles têm um problema muito grande com população obesa. E aí eles iam fazer a punção no segundo espaço intercostal, na linha M clavicular, achavam que tinha atingido a cavidade pleural e não tinham. A agulha estava no subcutâneo. Eu já vi um caso desse. Ah, isso acontece de verdade. E aí o que eles fizeram para mitigar esse aspecto, né? Você faz agora a punção no quinto espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média, ou seja, no mesmo local onde você faz a drenagem torácica. E nos casos que você acha que você não auferiu sucesso na punção, ou ainda, se você quiser fazer isso direto, você pode fazer a descompressão torácica digital, que consiste em você fazer uma incisão, divulsionar os tecidos e enfia o seu dedo dentro da cavidade pleural. Quando você coloca o seu dedo ali, você faz um pertuito para o ar sob pressão sair e você resolve o pneumotórax hipertensivo de certeza, porque aí você sabe que você enfiou o dedo dentro da cavidade pleural. Você escuta o barulho do ar. Você toma a lufada de ar na cara. Se não tiver com máscara, voa um sanguinho nos olhos. Em época de Covid, cara, eu já vi um colega meu com que atendeu o pneumotórax hipertensivo e tomou lufada de ar na face tranquilo. Boa. Então vamos pro próximo. Então a gente falou do pneumotórax hipertensivo, a gente já falou do pneumotórax simples e hipertensivo, agora vamos pro aberto. E do aberto cai muita pouca coisa, cai principalmente a definição e o tratamento, né? A definição é aquela que a lesão torácica tem que ser maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia, não é isso? Exato, é isso mesmo, Joshua. E o tratamento é aquela coisa batida, Antônio. Qual é o tratamento? Batidíssimo. O tratamento é o tal do curativo de 3 pontas, o tratamento imediato. O curativo de 3 pontos é um curativo que ele faz um sistema de válvula, é um negócio muito interessante, né? Porque ele deixa o ar que está dentro da cavidade pleural sair, mas não deixa o ar do ambiente entrar. E, cara, é impressionante. Pneumotórax aberto não é uma lesão que é muito frequente da gente ver no dia a dia. Mas quando tem, o curativo de 3 pontas salva a vida de verdade, porque eles ficam em uma franca insuficiência respiratória. Porque sabe o que acontece, Joshua? Como o buraco aqui tem menor resistência, não é que o ar não passa para o pulmão só que está afetado. O ar nem chega para a traqueia, ele vai a maior parte dele para a cavidade pleural. Então você não ventila os 2 pulmões. Esses pacientes têm franca insuficiência respiratória e curativo de 3 pontas salva a vida. Excelente colocação. Então é exatamente isso que acontece. Nunca tive a oportunidade de ver um paciente com pneumotórax aberto. Vou até procurar alguns vídeos depois. Procura, é dramático, cara. Beleza. E aí sobre hemotórax, Antônio, tem um hemotórax simples e um hemotórax maciço. Essa definição é até importante porque também está relacionada com a indicação de toracotomia de emergência. De emergência, exatamente. Quer falar um pouco aí pra gente? Quero. Então, tem 2 definições de hemotórax maciço, Joshua. Uma a gente adota para fazer a tóraco de emergência, a outra não. A definição de hemotórax maciço pode ser quando a quantidade de sangue supera 2/3 do volume de tórax. Certo. De novo, aquela história do volume maligna, né? Tá Esse critério a gente não usa, e as provas também não, para indicar toracotomia de emergência. O outro critério de hemotórax maciço é quando tem mais de 1.500 ml dentro da cavidade pleural. Nessa situação, você precisa fazer toracotomia de emergência, porque qual é o racional? Você deve ter um sangramento tamanho ali, que você não vai conseguir resolver só drenando. Você vai passar dreno e o sangue vai continuar saindo. Então você precisa abrir para reconhecer o que está sangrando e fazer a hemostasia. Excelente. E aí a outra indicação de toracotomia de emergência é quando o sangue continua babando ali de 200 a 400 ml por hora por pelo menos 2 a 4 horas. Exatamente, é isso mesmo. Então é excelente. E aí, para quem ficou pensando, e como é que você vai saber que saiu 1.500 ml? Não, porque ele colocou o dreno lá, ele vai medir. Então, isso é uma coisa bem interessante. Hemotórax, a primeira conduta, isso é ótimo, Joshua, foi perfeita a sua colocação. Primeira conduta em hemotórax sempre é passar dreno. Sempre é passar dreno. E digo mais, se você tiver num serviço que tenha equipo de autotransfusão, conecta no equipo de autotransfusão e já transfunde o sangue que você drenou pro paciente. Equipo de autotransfusão a gente fica achando que é coisa de outro mundo, né? Isso tem no HC? Putz, tem no HC, cara. E no curso da TLS, cara, o pessoal até mostra. Assim, é um frasco com citrato, que você coleta o sangue e assim, uma bolsa de sangue num serviço particular custa em torno de R$2.500, R$3.000. Uma bolsa de sangue tem, sei lá, 300 ml. Um frasco de autotransfusão acho que custa, sei lá, nem 500. E você pode transfundir até 1.500, 2.000 ml de volta para o paciente. Então, assim, é um negócio muito interessante. E o ATLS fala dessa estratégia de autotransfusão e eu já vi isso cair. Então é importante. Excelente colocação.
Vou dar uma dica pro pessoal também que vai fazer as provas da USP São Paulo, é que normalmente eles colocam lá hemopneumotórax. Presta atenção na radiografia. Então vai ter um nível líquido lá, além do pneumotórax. Então, nesses casos, você sempre tem que treinar. Você não pode fazer conduta conservadora para o pneumotórax que tem sangue dentro, obviamente, porque não é um pneumotórax, é um hemopneumotórax. Então, toma cuidado com esse diagnóstico aí. Lembrando mais uma vez que no hemotórax não vai ter desvio da traqueia, então para você não confundir o diagnóstico de hemotórax com o pneumotórax hipertensivo. E até algumas questões que cobram esse conceito. E aí, Antônio, fratura de costela. Normalmente não cai sobre isso na prova, mas eles caem perguntando qual a causa da hipoxemia, o que a gente tem que fazer nesses pacientes com fratura de costela, se tem que usar o fixador externo, se não tem. O que você tem que falar para o nosso aluno aí? As questões de fratura de costela, Joshua, também são muito batidas. Primeira coisa que vocês têm que saber é assim, fratura de arco costal é a principal lesão óssea que você tem do arcabouço torácico, é a mais comum de todas. Fratura de arco costal também tem um nível de associação alto com contusão pulmonar, mesmo não sendo tórax instável. Então, se tem fratura de costela, esse paciente pode ter um quadro de contusão pulmonar. Outra questão que é extremamente batida em fratura de arco costal é qual a terapia. A terapia, ela é conservadora, você não opera a fratura de costela. Você faz analgesia para o paciente, suporte ventilatório, eventualmente se a dor for muito grande, você faz um bloqueio de nervo intercostal. Mas é basicamente isso, mais nada. Não fixa e não hiperidrata esse paciente, porque se você hiperidratar, você vai piorar a contusão pulmonar, que vai causar hipóxia e tudo mais. Isso sempre está nas alternativas também. E aí uma dica de coração para vocês, para a galera que for fazer rádio, a fratura de costela vai te indicar a lesão associada desse paciente, então sempre procura a fratura de costela, que você vai achar alguma coisa. Alguma coisa. Se é da primeiro e segundo arco, vai estar nos vasos da base, vai estar no coração, vai estar no mediastino, se é do sexto, do sétimo, vai estar ali no tórax, se é lá para baixo, vai estar no abdômen, vai ter lesão associada. A fratura de costela é uma grande dica para você achar os demais diagnósticos. Concorda, Antônio? Concordo completamente. E aí agora vamos falar agora do tórax instável. Qual é o conceito de tórax instável? Tórax instável, Joshua, é o conceito basicão. É o tal do retalho costal móvel. É quando você tem um segmento da parede... Nossa, que nome bonito, hein? Nome de cirurgião plástico. Retalho costal móvel. Tinha que usar, né, cara? Tinha que gastar. Tá bom. Fala aí. Então, assim, na verdade, Joshua, é quando você tem uma disjunção de um segmento da parede torácica. Pensando fácil, né? E quando você tem a disjunção? Isso acontece quando você tem fratura em 2 pontos de cada arco costal, pelo menos em 2 arcos consecutivos. Por que acontece? Aquele segmento da parede fica frouxo em relação ao restante do arcabouço. Se desconectou. E aí, como é que funciona a dinâmica do tórax instável? Ou a tal da respiração paradoxal, né? Quando você insufla o tórax, o diâmetro da sua cavidade pleural, da sua caixa torácica, ele aumenta. Mas você diminui a pressão intrapleural. Então aquele segmento que está frouxo, ao invés de ele vir acompanhar o resto dos ossos, como ele não tem o que tracione ele cava para dentro. Porque a pressão intrapleural está negativa, por dizer assim, né? Está menor do que a pressão atmosférica. Sim. Por outro lado, quando você expira, o diâmetro da sua caixa torácica diminui e a pressão intrapleural aumenta. Aquele segmento que está frouxo, ele pula para fora. Enquanto a sua caixa torácica está diminuindo, aquele segmento de fraturado vai para fora. Então é o tal do retalho costal móvel, um segmento disjunto do restante do arcabouço torácico. Isso aí recebe o nome de um sinal patognomônico do tórax instável, chamado de... respiração paradoxal. Exato. Tem respiração paradoxal, sempre é tórax instável. Boa. Matou o tórax instável, é isso, pessoal. E a conduta é muito parecida também com a conduta da fratura de costela que a gente já comentou. Não fixa, analgesia, não faz muito volume, toma cuidado com a contusão pulmonar. Exatamente. Tórax instável, assim, tem tórax instável, vocês precisam lembrar imediatamente de contusão pulmonar. Sempre que teve uma pancada suficiente para produzir um tórax instável, a pancada foi suficiente para machucar o parênquima. Então não tem tórax instável sem contusão pulmonar. Contusão pulmonar, lógico, varia em grau de contusão, mas sempre vai ter. Então a conduta é suporte ventilatório, fornece oxigênio para esse paciente, pode ser por VNI. Se porventura, mesmo com VNI, com medidas otimizadas de oxigênio, a saturação estiver abaixo de 90, ou pressão arterial de O2 abaixo de 60, tem que intubar. Você faz analgesia para esse paciente, fisioterapia precoce, e o que o Joshua falou que é muito importante, não hiperidrata. Por quê? Porque a contusão pulmonar, o que atrapalha a troca gasosa é edema, é líquido no alvéolo. Você vai lá e dá mais hidratação, você piora ainda mais a troca gasosa e aí a insuficiência respiratória desse paciente de fato vai piorar na sua cara. Boa.
Excelente, é isso, pessoal. Não tem muito o que enrolar e as questões falam exatamente sobre isso. Se você ver esse podcast e for resolver as questões de prova, a gente está falando todas as questões de prova aqui, vocês vão lembrar da gente falando. E aí, sobre contusão miocárdica, assim, Antônio, tem muita pouca questão mesmo. Muito pouca. A gente sabe que a câmara cardíaca mais acometida é o ventrículo direito, muitas vezes por causa da região onde ele está, né, que é a mais anterior, mais próximo do externo. E, além disso, eles cobram normalmente o quadro clínico, para quando você pode suspeitar de uma contusão miocárdica. O que você pode falar pra gente? Então, Josh, a contusão miocárdica é muito, muito raro de cair em prova e eu explico por quê. Porque o cirurgião não faz nada frente à contusão miocárdica. Você monitoriza, reza e chama o clínico. E chama o clínico. Então a gente não gosta de contusão miocárdica por causa disso e por isso cai pouco. Mas assim, paciente que tem uma contusão importante na região anterior do tórax, você sempre tem que lembrar dessa possibilidade. Lembrar também que contusão miocárdica é uma das causas de choque refratário. Então, paciente com trauma torácico que não melhora, você já fez tudo o que dava para fazer, não achou a causa de choque, precisa pensar em contusão miocárdica. E é importante monitorizar esse paciente, por quê? Porque ele frequentemente apresenta arritmias. E aí termina nisso, contusão miocárdica. Acabou. Cara. Não tem mais nada. Eles não cobram mais nada. E até se você for ver o manual, que ele fala de contusão miocárdica, é um totalzinho desse tamanho, assim, né? É nada. Beleza. É isso. Vamos falar de tamponamento cardíaco agora? Opa, vamos. Tamponamento cardíaco é mais o cirurgião, então é uma coisa muito interessante que eu vejo muita gente errar a questão de prova. É quando marcar que é pericardiocentese e quando marcar a toracotomia. Cara, todo mundo erra isso na prova de residência médica. Então, vamos prestar bastante atenção nesses conceitos para você não errar também. Quando é que o meu aluno deve suspeitar de um tamponamento cardíaco? Além do quadro clínico, onde é que deve estar esse ferimento? Então, ó, o ferimento que causa tamponamento cardíaco geralmente é penetrante no tórax, na zona de Zidler. Boa, essa zona é bem famosa, né? A zona de Zidler, assim, ó, pensando fácil, lado esquerdo aqui, meio que tórax, meio alto, pode pensar que pode ter tamponamento cardíaco. Mas se você quiser saber os limites da zona de Zidler, limite superior é o ângulo de Louis, o ângulo manúbrio external. Limite lateral do lado direito é a linha parasternal do lado direito. Limite lateral do lado esquerdo, linha axilar anterior. E limite inferior é mais ou menos na altura do 10º arco costal. Perfeito. Se tem um ferimento nessa região, você vai desconfiar que esse ferimento cutucou o miocárdio. Exatamente. E aí a gente vai pensar no quadro clínico, que muitas vezes ele é muito mais rico na prova do que na vida prática, né? Que é a tríade de Beck, que é aquela famosa tríade de Beck. Comenta aí pra gente. A tríade de Beck, na verdade, são 3 elementos clínicos que devem dirigir a gente para pensar em tamponamento cardíaco. O que o Joshua falou é sensacional, porque na prática a tríade quase nunca está completa. Mas a tríade é composta por turgência jugular, abafamento de bolha cardíaca e hipotensão. Se vocês fossem na sala de trauma no HC para ver se é possível alguém escutar uma bolha. Cara, não dá. E aí, o diagnóstico a gente faz mesmo pelo ultrassom na beira-leito ali, não fecha. Uma das janelas do FAST é a janela do pericárdio para fazer esse diagnóstico. E aí, agora, Antônio, fala pra gente do tratamento pro nosso aluno não errar. O que ele tem que marcar lá? Tem que marcar toracotomia de emergência, tá bom? O tratamento é toracotomia de emergência. Pericardiocentese é muito legal, é muito bonito, mas é medida de exceção. E eu vou falar pra vocês, pericardiocentese, na maioria das vezes, vida prática, é enxugar gelo, cara. Porque o que causa tamponamento cardíaco? É um ferimento na câmara cardíaca e o sangue está saindo da câmara cardíaca para o espaço pericárdico. Quando você coloca ali o teu catéter para aspirar o sangue que está no espaço pericárdico, você acha que o que pode mais? O seu catéterzinho puxando sangue ou um VD rasgado vazando sangue para o espaço pericárdico? Portanto, a resolução definitiva é toracotomia de emergência. Em que situação você pode considerar como medida heróica fazer uma pericardiocentese quando você tem o paciente com instabilidade hemodinâmica e o paciente não tem acesso a um centro cirúrgico para você fazer uma toracotomia de emergência? Lembrando que toracotomia de emergência não é toracotomia de ressuscitação. Vocês confundem demais isso também. Toracotomia de emergência é feita na sala cirúrgica. Tudo bem? E outra questão, né? Sempre que você for fazer pericardiocentese, e eu já sacaneei muito aluno em questão prática fazendo isso, tem que monitorizar o paciente. Porque se você não monitoriza, você entra com a tua agulha dentro do VD e acha que está aspirando sangue do espaço pericárdico. E aí quando o aluno puncionava sem monitorizar, eu falava, veio sangue em grande quantidade. Aí o cara achava que tinha tratado, eu falei, o paciente continua instável. Aí puxava de novo, veio mais sangue em grande quantidade. Ele estava com a agulha no VD. Então você precisa preferencialmente fazer a punção guiada por ultrassom, mas é imprescindível que o paciente esteja monitorizado, porque se sua agulha cutucar no VD, você vê que faz espícula no traçado eletrocardiográfico.
quando vocês forem fazer curso de prova prática com a gente, tomara que o Antônio não seja o examinador de vocês. Beleza, agora vamos falar de uma doença que essa eu já vi algumas vezes na prática também, estava lá no pronto-socorro do HC, que é a laceração aórtica. Esse tem uma história típica, né? Se o paciente não morre na cena, porque muitos morrem na cena, quando eles chegam no hospital, é aquele trauma de alta energia com desaceleração abrupta. E o sítio anatômico mais comum, esse é típico mesmo também, a gente vê na imagem, é o ligamento arterioso, ele fica perto da lesão do ligamento arterioso. E quando é que vocês suspeitam desse paciente, Antônio? Então, Joshua, o trauma de aorta, tanto do ponto de vista radiológico, você pode dizer até melhor do que eu, como do ponto de vista clínico, ele é totalmente inespecífico. Sim. Então a resposta, o termo suspeita foi perfeitamente empregado por você. É assim, trauma torácico de alta energia, especialmente com desaceleração abrupta, como por exemplo colisão de veículo, queda de nível, você precisa radiografar o tórax como triagem. Por quê? Porque através da radiografia de tórax você consegue identificar alargamento de mediastino. Que é a grande dica das provas, pessoal. A grande dica das provas é o alargamento de mediastino e aí você vai passar para o próximo passo, né? É isso, exatamente. Aí você vai pedir a tomografia de tórax com contraste ou então angiotomografia de tórax. Fica tranquilo que esse é o próximo passo adequado e aí você vai fazer o diagnóstico do paciente. Existem outros achados para você suspeitar radiograficamente a lesão da aorta, mas não é que esse vai cair na prova, que vai cair na tua prova, que vai cair na prática também é o alargamento do mediastino. É isso mesmo. E como é que trata? Tem que botar na sala cirúrgica imediatamente, ou tem um tempo, pode fazer por intervenção? Então, eu achei assim, esses pacientes que sofreram de laceração aorta, né, cara, Deus deu uma abençoada, assim, ó, você não vai morrer agora. O que a gente sabe é que, se a gente não tratar, fatalmente, alguma hora vai ter uma ruptura livre para tórax. Tá bom. Porque a laceração aórtica, quando o paciente está vivo, o que acontece? A laceração, na verdade, é parcial. A aorta lacera, mas você tem ali uma contenção da adventícia. A gente sabe que se a gente não tratar, tem uma rotura livre para a cavidade, sangra e o paciente morre. O que a gente faz? Precisa tratar isso de forma emergencial? A resposta é sim. Desculpa, emergencial não, urgencial, precisa. Não é uma emergência, não é correria, não, tem que tratar na urgência. E o tratamento, se possível, é endovascular. Boa. Cara, tratar a aorta torácica sem ser endovascular é caótico, precisa de SEC, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia tenebrosa. Então, assim, sempre que der para tratar por via endovascular, essa é a via de escolha para tratamento. Beleza. E agora eu vou falar sobre ferimento da transição tóraco-abdominal. E sempre que você pensar em ferimento de transição tóraco-abdominal, você vai pensar imediatamente em outra palavra chamada videolaparoscopia. É isso que cai na prova. Embora que seja difícil, eu tinha dificuldade nesse tipo de questão. Cara, é muito simples. Ferimento de transição tóraco-abdominal, ele quer que você marque videolaparoscopia para você identificar se tem uma lesão no diafragma que você deixou passar despercebido no exame de imagem e tudo mais, porque isso acontece e depois vai ter a hérnia e você não vai conseguir reverter. Só tem uma coisa que os nossos alunos têm dificuldade, por incrível que pareça, também aonde fica essa transição tóraco-abdominal. Comenta pra gente. Olha, isso vou matar essa dificuldade de vocês de uma vez por todas. Pega o mamilo, a altura do 5º espaço intercostal, e passa uma secção transversal, um plano transversal. Tudo que está abaixo do mamilo é transição tóraco-abdominal. Tudo bem? Até aonde? Até o final dos arcos costais. Beleza. Então, ó, secção transversal no 5º espaço intercostal, até o final do arcabouço da costela, você está na transição tóraco-abdominal. Beleza. E só tem uma vez que você não pode fazer a videolaparoscopia nesses casos, que é quando o paciente está instável, não é isso? Exato. O paciente instável tem que fazer laparotomia. Você nunca faz nada por vídeo diagnóstico com paciente instável. Porque vai aumentar a instabilidade por causa da videolaparoscopia e os critérios dela. E aí, para terminar, trauma torácico. Vejo vocês no próximo vídeo. Dá um abraço aí pro pessoal, Antônio. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Não deixem de seguir o Estratégia Médica nas suas redes sociais e tudo mais. Valeu. Tchau, tchau.